Muito bem. Hoje vamos estar juntos estudando sobre o sábado no Novo Testamento. Se você está me ouvindo, dá um joinha aí, sinalizando que você está me ouvindo. Ok, a Gislaine já sinalizou. Quero crer que todos estão aí, com certeza, nos ouvindo. Rosana está aí conosco. Seja muito bem-vinda em mais um estudo da série bíblica Conhecendo as Escrituras. E nós vamos, então, meu amigo e minha amiga, iniciar o nosso estudo dessa noite com uma oração. Quero pedir aqui a Cléo que ela, então, interceda por nós por meio da oração e pelo nosso estudo, para que assim Deus, ele abra a nossa mente, ele abra o nosso coração para o estudo dessa noite. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que habita nas alturas dos céus, nós te louvamos porque estamos tendo o privilégio, mais uma vez, de abrir a tua palavra e de ouvir a tua voz. Te entregamos neste momento em tuas mãos a vida e o coração dos nossos amigos que estão aqui prontos para ouvir a tua palavra. Queremos te entregar o coração de cada um deles, assim como os desejos que está guardado na sua mente, no seu coração. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas, conhece as necessidades de cada uma delas, conhece os sonhos de cada uma delas. E depositamos tudo em tuas mãos. Não porque em nossa vida há algum mérito, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Queremos pedir, Papai do céu, que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas cometidas. Queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que bom que nós estamos aqui juntos para, enfim, mais uma noite de estudo da Bíblia. E como você bem lembra, semana passada falamos sobre o sábado no Antigo Testamento. Especialmente hoje estaremos falando então do sábado no Novo Testamento. Porém, eu quero apresentar a você ainda o posicionamento de algumas outras denominações relacionado ao sábado. Vem comigo, então, a leitura que diz o seguinte: a Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado. Então, perceba, aqui o texto ele é bem claro, o texto faz parte de um documento da Igreja Católica da cidade de Kansas, ali nos Estados Unidos, foi elaborado no dia 9 de fevereiro do ano de 1893. E diz assim: a Igreja Católica, por sua própria, tá entendendo? Própria e infalível autoridade, criou, aqui está escrito criou, o domingo como dia santificado para substituir o sábado. Nós entendemos, por intermédio desse texto, que, então, a Igreja Apostólica Romana, hoje denominada Igreja Católica, passou por cima dos escritos da Bíblia, criando um dia de guarda. Dia esse que foi instituído, então, pelo homem, e não por Deus, tá? A propósito, o homem, ele passou por cima dos escritos bíblicos e assim criou um dia de guarda, substituindo o sábado, ok? Substituindo, então, o sábado. Agora, eu quero dizer a você o seguinte: existem algumas outras denominações que se posicionam também com relação ao sábado, ok? Como, por exemplo, os protestantes, eles reconhecem a mudança instituída pela Igreja Apostólica Romana. Quem são os protestantes? Os protestantes, eu diria que somos nós, os cristãos, também, nos dias de hoje. Quem são os protestantes no mundo? Os protestantes são os congregacionalistas, os protestantes, eles são os metodistas, eles são os luteranos, eles são os episcopais,
Então, nós temos aí uma infinidade de denominações de origem protestante. E boa parte deles já se posicionaram com relação ao sábado. O que os congregacionalistas, eles falam a respeito do sábado? Olha só o que os congregacionalistas, eles falam a respeito do sábado. Eles dizem assim: não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana como sendo o sábado. Perceba, os congregacionalistas deixam claro que não existe na Bíblia nenhum tipo de mandamento que requeira a observância do primeiro dia da semana como sendo o sábado. Então, eles entendem que não devem e que não houve uma mudança, ok? E que não deveria ter acontecido essa mudança. Mas vejamos o que nossos outros amigos, eles pensam a respeito ainda sobre o sábado. O posicionamento dos episcopais. Olha só, meu amigo e minha amiga, o que os episcopais pensam a respeito do sábado e qual o posicionamento dos episcopais. A festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe das cogitações dos apóstolos estabelecer a este respeito uma ordem divina. Longe deles e da primitiva igreja apostólica transferir para o domingo as leis do sábado, ok? Esse documento faz parte da história religiosa do cristianismo e da igreja do cristianismo. Foi elaborado no ano de 1843. Perceba que aqui nós poderíamos passar um bom tempo apresentando a você vários documentos de várias denominações que não aceitaram a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Por que eu estou apresentando a você esses documentos? Eu poderia aqui apresentar documentos de várias denominações, sabe? Mas eu não vejo essa necessidade. Estou apresentando alguns aqui, onde quero crer que, através dos mesmos, você terá condições para visualizar que essa mudança, ela não foi feita por Deus, e sim pelo homem. Então, nosso propósito aqui é mostrar a você, estudante da Bíblia, assim como nós aqui em casa, que a mudança do sábado como dia de guarda para o domingo, ela foi criada pelo homem, ela foi instituída pelo homem e não por Deus. Que isso fique bem claro aí na sua mente e também no seu coração. Olha só o que diz esse relato aqui. A igreja cristã não operou transferência formal de um dia para o outro, mas sim gradual e quase que inconscientemente. Esta é em si mesma uma prova de que não houve mandamento divino para a mudança do sábado. Não houve, meu querido amigo e minha amiga, mudança para o domingo. Não houve mandamento divino para a mudança do sábado para o domingo, biblicamente falando. Não há um contexto bíblico, não há uma só nota na Bíblia, um só pingo na Bíblia, um só i na Bíblia que diga respeito à gradual mudança do sábado para o domingo. Mas a igreja cristã, ela operou essa mudança de uma maneira gradativamente, de modo inconscientemente, ou seja, a igreja cristã apostólica da época, ela foi imputando na mente do cristão, aos poucos, a proposta de uma mudança do sábado para o domingo. Então, essa mudança ela foi imposta pela igreja cristã apostólica, ela não foi elaborada nem criada por Deus. Por Deus foi criado o sábado, o sétimo dia, para eu e você guardarmos, ok? E isto é o que diz mais de 79 textos que existem na Bíblia,
fora os textos indiretos que nos levam também à compreensão de que o dia de guarda realmente é o sábado, ok? Esses documentos são apresentados a você para que você tenha, assim, um vislumbre de que essa questão do sábado, ela sempre foi discutida, tá? Se devemos ou não guardar. Se você é fiel a Deus, se você é obediente a Deus, se você é um adorador a Deus, você então deve obedecer a Deus. E Deus, meu amigo e minha amiga, ele pede para que você obedeça a ele guardando o sábado, ok? Guardando o sábado. Sendo assim, meu amigo, nós vamos então agora, meu querido amigo e minha amiga, entrar agora no estudo que fala sobre o sábado no Novo Testamento. Você aguarda aí que eu vou interromper essa tela para trazer, então, a próxima tela que vai trazer aqui a nós, aqui o estudo, ok? O estudo. Vamos aqui compartilhar, então, com você a tela do nosso estudo de hoje. Ok, a tela do nosso estudo de hoje, ela está aqui. Muito bem, ela está aqui. Ok, estamos prontos aqui. Muito bem, chegamos aqui onde queríamos. O sábado em toda a Bíblia, especialmente o sábado no Novo Testamento. Por que nós dividimos esse estudo em dois blocos? Antigo Testamento e Novo Testamento. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, esse negócio de sábado aí era coisa do Antigo Testamento. O Novo Testamento não fala a respeito. E depois, Jesus, ele aboliu a lei. Ok? Então, hoje, juntos, nós vamos conhecer o posicionamento do Novo Testamento. O que o Novo Testamento diz a respeito do sábado? Qual a posição do Senhor Jesus Cristo quanto ao sábado? Ele guardava o sábado, ele não guardava o sábado? Aonde ele ia para guardar o sábado? E os apóstolos, eles guardavam o sábado, eles não guardavam o sábado? E se guardavam, eles guardavam o sábado aonde? Isso era um costume deles? Ok? Vamos juntos compreender esse assunto através de perguntas, onde as respostas serão extraídas aqui da Bíblia, ok? E a primeira pergunta, ela vem bem ao encontro de tudo quanto estamos tratando aqui, diz assim, observou Jesus os mandamentos? Observou Jesus os mandamentos? Então, nós estamos aqui com a tela compartilhada a você sobre o sábado em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ok? E a pergunta que o estudo bíblico faz aqui a você e também a minha pessoa é a seguinte: observou Jesus os mandamentos? E aí, meu amigo e minha amiga, você acha que o Senhor Jesus Cristo, ele observou os mandamentos ou ele passou por cima dos mandamentos? O texto bíblico vai nos mostrar se Jesus, ele obedeceu ou não, ok? Então, vamos lá. Talvez você esteja aí procurando na sua Bíblia o texto. Eu estou com os textos aqui prontos na tela. Caso você tenha dificuldade de encontrar os textos aí na sua Bíblia, eu estarei mostrando texto a texto aqui para você de todas as perguntas que serão aqui feitas, ok? E depois, é claro, eu vou mandar esse estudo para você no seu WhatsApp, tá bom? Vou mandar o PowerPoint no seu WhatsApp. Observou Jesus os mandamentos? O que você acha, Cléo? Jesus, ele observou os mandamentos de seu pai para nos dar o exemplo de que devemos também observar, praticar os mandamentos de Deus? Sim, com certeza, né? Creio que agora no Novo Testamento, o que mais nós vamos ler
é a respeito de que Jesus observou o dia de sábado para nos dar o exemplo. Aliás, desde que Deus criou o mundo, o tempo todo, Deus, tudo que ele fez para nos dar o exemplo de que nós conseguimos fazer. Jesus veio ao mundo e viveu como homem, como ser humano, para demonstrar a mim e a você de que é possível sermos obedientes. É possível, sim, estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade durante o dia de sábado. Se assim não fosse, Jesus não teria vindo a este mundo, não teria vivido como homem para nos dar o exemplo. E é o que nós vamos ver agora no Novo Testamento. São os exemplos que Cristo nos deu quando ele viveu aqui no mundo. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Observou Jesus os mandamentos? Olha só o que diz, então, a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, aqui nós encontramos o posicionamento do Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele guardou os mandamentos quando aqui esteve em seu ministério terreno, que teve a durabilidade, a duração de 3 anos e meio. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus aqui se posiciona como um guardador dos mandamentos de seu Pai. E quais são os mandamentos que Jesus aqui, então, está se referindo? Especialmente aos 10 mandamentos, onde entre os 10 mandamentos figura o 4º mandamento, o qual diz respeito à guarda do sábado, ok? Então, Jesus, ele respeitou os mandamentos. E aqui ele está dizendo que nós também devemos não tão somente respeitar, mas permanecer no amor do Pai através da guarda dos mandamentos do Pai, da mesma forma como ocorreu com ele, ok? Observou Jesus os mandamentos? A resposta é sim. Devemos, eu e você, observar os mandamentos? Sim, devemos. Essa é a resposta que vem do meu coração para você, e ela vem porque eu entendo, através da Bíblia, que devemos sim guardar os mandamentos. Eu devo guardar os mandamentos de Deus ou os mandamentos do homem? Eu devo guardar os mandamentos de Deus no que diz respeito à Bíblia Sagrada. Porém, devo respeito ao homem e também às suas leis, ok? Muito bem, podemos avançar aqui. E, ao avançar, encontraremos aqui mais uma pergunta. De acordo com o Novo Testamento, que dia antecede o primeiro dia da semana? Olha só, é muito importante essa pergunta, e a resposta está no livro de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 1. De acordo com o Novo Testamento, que dia antecede o primeiro dia da semana? Muito bem, e qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana é o domingo. Mas na Bíblia está escrito que o primeiro dia da semana é o domingo? Não, na Bíblia não está escrito. A propósito, você não vai encontrar em nenhuma linha da Bíblia, em nenhum dos 31.102 versículos, a palavra domingo, ok? Mas você vai encontrar primeiro dia da semana. Porém, o sábado, você vai encontrar ele ali de maneira nominal. O sábado tem nome. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não tem nome, mas o sábado tem nome. Porém, a Bíblia chama o domingo de primeiro dia da semana, ok? E que dia, então, antecede o primeiro dia da semana? Bom, considerando que o primeiro dia da semana é o domingo, é claro que o dia que antecede o domingo é o sábado. Olha aqui a Cleo confirmando para você. Que o dia que antecede o primeiro dia da semana é o Sábado. É o sábado, ok? E por que tem isso aqui na Bíblia? De acordo com o Novo Testamento, que dia antecede o primeiro dia da semana? O sábado. Agora nós vamos conhecer juntos o texto. Independente de você ter encontrado ou não aí na sua Bíblia, acompanhe aqui comigo o texto da Bíblia, que diz precisamente o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok? Então, aqui nós temos as duas Marias, as Marias aqui, elas esperando findar o sábado. Por que que elas esperaram o final do sábado? Olha só, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Por quê? Porque elas eram guardadoras do sábado, observadoras do sábado. Então, elas esperaram terminar o sábado e só depois que terminou o sábado foi que elas foram ver o sepulcro, aonde estava ali, aonde fora então ali depositado o corpo do Senhor Jesus. Sepulcro esse que foi dado de presente à família de Jesus por um homem chamado José de Arimateia, o qual fazia parte do Sinédrio ali, era um dos 70 senadores do Sinédrio que elaboravam leis romanas, ok? Mas o texto ele é bem claro. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Maria, e a outra Maria, que no caso, foram ver o sepulcro. Então, elas esperaram terminar o sábado para poderem preparar as coisas para o corpo do Senhor Jesus Cristo, que estava depositado no sepulcro, que havia sido cedido por José de Arimateia. Ok? Ficou claro para você aqui nesse texto a importância do sábado? Mateus, capítulo 28 e versículo 1. Se não tivesse importância, não estaria aqui colocado dessa maneira, e se não tivesse a devida importância, as Marias aqui citadas, a saber, são 3 as Marias aqui citadas, não aparece o nome da terceira, mas são 3, elas também não estariam figurando nesse texto. E nós encontraríamos qualquer outro tipo de texto dizendo que elas foram no domingo lá, elas foram no primeiro dia da semana. No entanto, nós não encontramos aqui esse texto. Nós encontramos o texto dizendo que ao findar do sábado elas foram até lá. Ok? Vamos então partir aqui para uma próxima pergunta. Olha que interessante. Agora vai ficar muito mais claro o que lemos anteriormente na pergunta anterior. As mulheres que seguiam a Jesus depois de sua crucifixão guardaram o sábado? Jesus foi crucificado, certo? Depois que Jesus foi crucificado, as mulheres que acompanhavam o cortejo de crucificação do Senhor Jesus Cristo, ali a via sacra, elas guardaram o sábado? É por que essa pergunta está aqui? Porque muitas pessoas dizem que a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu ali na cruz, que ele faleceu ali na cruz, daquele momento em diante não haveria mais a necessidade de se guardar o sábado, ok? Agora, as mulheres que seguiam a Jesus depois de sua crucifixão guardaram o sábado? Vamos juntos conhecer o texto. E qual é o texto? Livro de Lucas, capítulo 23, e o versículo 56. Olha só o que diz. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha o texto de Lucas deixando claro o texto de Mateus 28:1, ok? E no sábado descansaram segundo o mandamento, entendeu? Jesus já estava morto e elas continuaram a guardar o sábado. Sabe o que isso implica? Entender o que isso implica dizer, querido amigo e querida amiga? Implica dizer o seguinte: quando Jesus, ao ser crucificado e quando Jesus padeceu ali na cruz de morte, não se deixou de guardar o sábado. Houve uma continuidade da guarda do sábado, ok? Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram ali, segundo o mandamento, descansaram ali no sábado. Ok? Eu quero pedir a você a gentileza que está com o seu microfone aberto, eu quero pedir a você a gentileza que nesse primeiro momento, por favor, você feche o seu microfone, para que assim você tenha uma qualidade melhor de áudio, do áudio que está chegando
até você. Então, olha só essa pergunta. As mulheres que seguiam a Jesus depois de sua crucifixão, guardaram o sábado? Lucas capítulo 23, versículo 56 diz: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Ok? Elas continuaram a guardar o sábado, ok? As Marias guardaram o sábado. Quem mais guardou o sábado? Qual era o costume daquele povo na época? Qual era também o costume do Senhor Jesus Cristo nos dias de sábado? Ok? Porque nós já descobrimos aqui, através do contexto desse estudo, que Jesus era um guardador do sábado. Vamos então aqui partir para uma próxima pergunta. Vamos partir aqui para uma próxima pergunta. E a próxima pergunta é a seguinte: Jesus Cristo, em uma de suas orientações aos discípulos, declara a vigência ao sábado. Olha só, aqui nesse texto, Jesus, então, ele vai estar falando a respeito do sábado, ok? E vamos, então, juntos entender qual é a declaração, a orientação aos discípulos sobre a vigência do sábado, deixada na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 20. Olha só que interessante o que o texto diz. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ok? Do que Jesus está falando aqui? Jesus aqui está profetizando a respeito do cerco de Jerusalém, que teve o seu início ali no ano 69 depois de Cristo. Então, aqui ele está apresentando uma profecia, a qual diz assim: ore para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, quando o cerco acontecer. E aconteceu, ok? Agora, por que Jesus está falando isso? Porque Jesus entende que se a invasão de Jerusalém acontecesse no inverno, as pessoas iriam sofrer muito, porque para fugir no frio é muito mais difícil do que fugir em tempos de calor, ok? E nem no sábado. Por que ele fala aqui, e nem no sábado? Para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque se o cerco acontecesse precisamente no sábado, pegaria muita gente de surpresa que estariam ali guardando o sábado. Não teriam oportunidade de fugir, não teriam oportunidade de fuga. Então, aqui, Jesus, além dele estar vigenciando o sábado, dizendo que o sábado continua vigente, ele ainda faz uma declaração de orientação, dizendo nessa profecia, para que o povo se cuidasse, para que a fuga não caísse, caso caísse no sábado, tomassem providências, porque no sábado eles estariam todos ali envolvidos com a adoração a Deus. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Fuga do quê? Fuga do exército de Tito ali, que invadiu ali Jerusalém no ano 70, ok? Então, perceba, meu amigo e minha amiga, que nada está aqui na Bíblia por acaso. As coisas que estão na Bíblia, elas têm uma razão de estarem aqui na Bíblia. E a razão é esclarecer na sua e na minha mente os objetivos de Deus quanto a sua comunhão, quanto a sua vida, quanto a sua vida devocional e quanto a sua orientação e entendimento sobre a própria palavra, ok? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Há alguma outra pergunta aqui ainda? Vamos juntos ver se ainda temos perguntas aqui, ó. Olha que interessante essa pergunta. Qual era o costume do Senhor Jesus Cristo quanto ao sábado? Eu quero deixar claro para você aqui algo relevante. Nós estamos tratando do sábado aqui no Novo Testamento. Já falamos do sábado no Antigo Testamento, tá? E agora estamos mostrando aqui para você, de uma maneira clara, que no Novo Testamento houve uma continuidade da guarda e observância do sábado. Ao contrário do que muitos pensam, ao contrário do que muitos entendiam, que não havia isso, que o Novo Testamento não dava base para isso, você, meu amigo e minha amiga, está percebendo aqui que o Novo Testamento está dando base sólida para a guarda do sábado. E então, por que tem muita gente que não guarda? Talvez por falta de conhecimento. O livro de Oséias, no capítulo 4, dentro do contexto do versículo
6 diz assim: o meu povo perece por conhecimento. Conhecimento que tu, sacerdote, tens rejeitado ao povo. Visto que tu tens feito isso, eu também o rejeitarei. Você está entendendo? Então, por que as pessoas não guardam o sábado hoje? Talvez por falta de um conhecimento tão específico e tão esclarecedor quanto que hoje você está recebendo. E agora, qual deve ser o meu posicionamento? Qual deve ser a minha decisão? Se eu estivesse aí no seu lugar ouvindo esse estudo bíblico e se eu ainda não fosse um guardador do sábado, eu passaria a guardar imediatamente em obediência a Deus e a mais ninguém, mas em obediência a Deus. Então, isso deve ser o que você deve fazer, mas essa decisão ela deve vir do seu coração, da sua mente e do seu coração, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Qual era o costume do Senhor Jesus Cristo quanto ao sábado? Lucas capítulo 4 e o versículo 16, talvez você já tenha encontrado aí na sua Bíblia, no seu smartphone. Eu quero apresentar o texto aqui na tela compartilhada, então, a você. E o texto aqui diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Quem estava indo para Nazaré? Jesus, juntamente com os seus discípulos. Ele havia sido criado ali. E ele entrou num sábado aonde? Na sinagoga. E o que ele fez ali? De acordo com o seu costume, ele levantou-se para ler. E ele leu ali a respeito do livro de Isaías, o qual falava a seu próprio respeito, ok? Então, qual era o costume do Senhor Jesus Cristo? O costume do Senhor Jesus Cristo era ir à igreja nos dias de sábado, porque ele entendia que o sábado, a propósito, entende até hoje, que o sábado é o verdadeiro dia de guarda. O sábado é o verdadeiro dia de guarda, ok? Muito bem. O sábado é o verdadeiro dia de guarda. Dia esse que deve ser guardado por você e por mim. Nós não devemos idolatrar o sábado, tá? Nós devemos, no dia de sábado, adorar a Deus de uma maneira especial. Maneira essa que não teríamos condições de fazer em qualquer outro dia da semana, mesmo porque em qualquer outro dia da semana estaríamos envolvidos com atividades seculares. E isso prenderia você, de modo que a sua mente não estaria totalmente ali, focada numa adoração genuína para Deus. Mas se você separar um dia, e especialmente o sábado, você terá condições de estar guardando o sábado como assim Deus espera que você faça, ok? Qual era o costume do Senhor Jesus Cristo? Guardar o sábado, ir à sinagoga, falar a respeito dele, falar a respeito de Deus, falar a respeito do plano da salvação. E quem mais tinha esse costume? E quem mais guardou o sábado, além do Senhor Jesus Cristo? Vamos consultar a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Vamos juntos conhecer ainda o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Olha aqui. Aqui nós temos dois personagens bíblicos, dois evangelistas, dois apóstolos, Paulo e Barnabé. Em que dia Paulo e Barnabé pregaram em Antioquia, uma cidade ali no Oriente Médio, ok? Em que dia Paulo e Barnabé pregaram em Antioquia? O livro de Atos, no capítulo 13, versículo 14, apresenta Paulo e Barnabé como guardadores do sábado. Perceba, meu amigo e minha amiga, os apóstolos, os profetas do passado, os patriarcas e profetas do passado, o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, todos guardaram o sábado. E agora? E agora falta você, ok? Falta você obedecer a Deus também nesse sentido. Eu já venho obedecendo a Deus em muitas coisas, e eu não conhecia a respeito do sábado. Para mim, tudo é novo. Todas essas informações, elas são novas na minha mente e no meu coração. Eu jamais havia ouvido falar a esse respeito. Hoje, você está ouvindo falar sobre o sábado.
E a decisão de continuar sendo obediente a Deus, ela está em suas mãos. Em que dia Paulo e Barnabé pregaram em Antioquia? Olha o que diz o livro de Atos, no capítulo 13 e o versículo 14. Mas eles quem? Paulo e Barnabé. Mas eles, atravessando de Perges para Antioquia, da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, qual era o costume de Paulo e Barnabé? Em que dia eles gostavam de pregar? Aonde eles pregaram? Eles pregaram em Antioquia. E em que dia? No sábado. E por quê? Porque o sábado era o dia de guarda daquele povo e especialmente também o dia de guarda de Paulo e Barnabé. Por quê? Porque eles eram obedientes a Deus. Eles obedeciam a Deus e aos seus mandamentos. E hoje eu e você também devemos obediência a Deus e aos seus mandamentos. Nenhum dos mandamentos de Deus foi abolido. E você não vai encontrar a Bíblia dizendo que um ou outro foi abolido, porque não foi. Existem pessoas que dizem, os mandamentos foram abolidos. Bom, lá nos mandamentos diz não matar, não roubar, não adulterar, e diz também guardar o sábado. É engraçado, se você virar para qualquer uma dessas pessoas e dizer, tá bom, então quer dizer que se foi abolido, eu não preciso mais guardar o sábado? A pessoa vai dizer, sim, justamente. E aí, então, tu pergunta para ele, então foi abolido de 10 mandamentos, foi abolido um só? Lembra que no estudo anterior eu falei que Deus escreveu os 10 mandamentos com o próprio dedo dele? Eu mencionei o texto para você, Êxodo capítulo 31 e versículo 18, bem como Êxodo capítulo 34 e o versículo 1, ficou bem claro lá que Deus escreveu com o dedo dele. Então agora Deus escreve e apaga e fala, pronto, não tem mais validade? Isso não existe, meu amigo e minha amiga. Deus, ele é imutável. O que quer dizer essa palavra? Que ele não muda. O que ele escreveu é aquilo. E o que Deus diz é assim, sim, não, o que passar disso não provém dele. Não é dele, não é original dele. Você está entendendo? Então, a guarda do sábado, ela continua vigente, sim. Cabe a você e também a minha pessoa ser obediente a Deus quanto a esse pedido que Deus faz para que venhamos observar o sábado, ok? Em que dia Paulo e Barnabé pregaram em Antioquia? Olha só, mas eles, atravessando de Perges para Antioquia da Pisídia, num sábado, entraram e assentaram-se na sinagoga. E ali, é claro, eles foram convidados a pregar a palavra, porque eles já conheciam, aquele povo dali já conhecia Paulo e Barnabé como evangelista, bem como cooperadores da pregação do cristianismo, como apóstolos, ok? E o que mais aqui nós podemos ainda juntos entender sobre o sábado? Ainda temos aqui mais uma ou duas perguntas para nossas considerações, e a próxima é a seguinte: os gentios pediram a Paulo que repetisse a pregação em que dia? Então, esse texto deixa claro que no texto anterior eles entraram na sinagoga no dia de sábado para pregar, e pregaram. Aí o que aconteceu? Aqueles que estavam ali assistindo gostaram da pregação, voltaram-se para Paulo e também Barnabé e pediram para que ele repetisse a pregação. Olha, você não pode repetir essa pregação, é que hoje tem umas pessoas que não estão aqui e que não tiveram a oportunidade de ouvir. Quem sabe aconteceu isso? Então, vocês não podem voltar aqui e repetir, mas em que dia eles pediram para repetir? Eles pediram para repetir no sábado. Por quê? Porque o principal culto, o culto de adoração a Deus, era o culto de sábado. E por que era o culto de sábado? Porque o sábado é o dia do Senhor. Está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 27 e 28. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Ok? Os gentios pediram a Paulo que repetisse a pregação em que dia? Vamos juntos conhecer o texto. Não basta tão somente eu estar aqui falando o que diz o texto. É necessário que apresentemos o texto que está na Bíblia. Está aqui na minha Bíblia e está aí também na sua Bíblia, porque a sua Bíblia não é diferente em absolutamente nada da minha. Portanto, está aí na sua Bíblia e está aqui na minha Bíblia. E olha só o que diz o livro de Atos, no capítulo 13 e o versículo 42. Diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Então, eles estavam saindo da sinagoga. Olha que interessante. Quem estava saindo da sinagoga? Paulo e Barnabé. O que eles haviam feito ali? Eles tinham chegado ali no dia de sábado e tiveram a oportunidade de abrir a palavra.
Eles abriram os pergaminhos e pregaram, tá? Quando tudo terminou, que eles estavam se despedindo e saindo da sinagoga, eles foram cercados por um conjunto de pessoas que estavam ali, que eu imagino que deveriam ser líderes da sinagoga, ou quem sabe não, mas que os cercaram e pediram a eles que repetisse a mesma pregação no posterior sábado, no outro sábado, ok? E eles voltaram, tá? Existem relatos de que Paulo pregou 79 vezes no sábado, tá? Ao saírem, eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras, Atos 13 e o capítulo 42, Atos 13 e o capítulo 42, ok? Então, eles voltaram ali, em que dia? No sábado, porque o sábado era o dia de adoração, assim como é até hoje. Ignorado por algumas pessoas, conforme eu disse a você, por falta de conhecimento. Eu mesmo era uma pessoa que não tinha um conhecimento absoluto sobre a guarda do sábado. Eu entendia de uma maneira equivocada, mas Deus, através do Espírito Santo, um dia abriu a minha mente, o meu coração, e eu pude compreender com clareza a respeito da guarda do sábado. E eu acredito que Deus também já está fazendo isso na sua mente e no seu coração. E em breve você também se tornará um obediente a Deus através da guarda do sábado. Isso se já não faz, ok? Vamos ver o que mais podemos aqui entender sobre o sábado. E olha que aqui nós estamos tratando do sábado no Novo Testamento, tá bom? Por que estamos falando sobre isso? Já te expliquei. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o sábado, não, o Novo Testamento não fala sobre o sábado, que era coisa do Antigo Testamento, ok? Eu vou explicar uma coisa para você. Você já leu o livro de Timóteo? 2 Timóteo? Você já leu 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17? Eu vou contextualizar o texto para você. Lá fala da importância da Bíblia. Para que serve a Bíblia? Porém, antes de falar da importância da Bíblia, para que serve a Bíblia, lá diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Pode ir lá no texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Lá não está falando só de Antigo Testamento, não. Está falando de toda a escritura, toda. Da primeira letra do livro do Gênesis à última letra da palavra do Apocalipse. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, não se trata de Antigo Testamento ou de Novo Testamento. Se trata de obediência ao Deus de todas as escrituras, ok? O sábado, ele está em toda a Bíblia. E especialmente aqui, nesse contexto, no Novo Testamento. Há mais uma pergunta aqui? Sim, há. Vamos lá. Qual era o costume de Paulo quanto ao sábado? Eu acredito que essa é a nossa última pergunta desse estudo, e depois você terá aí a oportunidade de fazer aí, quem sabe, uma pergunta, falar aí a respeito de uma curiosidade, quem sabe uma dificuldade, para que juntos possamos, através do Espírito Santo, estar esclarecendo a você, tá bom? Qual era o costume de Paulo quanto ao sábado? Livro de Atos, capítulo 17, versículos 1 e 2. Qual era o costume de Paulo quanto ao sábado? Era o guardador, era um observador do sábado por obediência a Deus. Ei, mas o texto diz isso? Vamos juntos conhecer aqui, então, o que o texto diz. E o texto, ele é oriundo da Bíblia. Ele é original da Bíblia, não foi eu que escrevi a Bíblia. Olha só o que diz, então, aqui o texto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, vou repetir, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles, esteve com eles, participou com eles, debateu com eles acerca das Escrituras. Então, qual era, meu amigo e minha amiga, o costume de Paulo? O costume de Paulo era guardar o sábado, por amor a Deus, por obediência a Deus, e em memória da criação. Portanto, o sábado, ele é um memorial da criação. O sábado foi feito para os judeus. Não, o sábado foi feito para você. O sábado foi feito para a minha pessoa.
para a sua família e para a minha família. Como eu faço para começar a guardar o sábado? Ore a Deus. Peça a Deus que Ele abra a tua mente, o teu coração e oriente você. E nós estaremos aqui também à sua disposição para transmitir a você nossos testemunhos quanto ao sábado. Não para ensinar você a guardar o sábado, mas para transmitir a você nossos testemunhos sobre a guarda do sábado. Eu vou ter que deixar meu emprego. O Deus que chama você para guardar o sábado e para ser obediente a Ele, com relação também ao sábado, é o Deus que está cuidando de você, que já cuidou de você, que está cuidando de você e que vai continuar cuidando de você. Portanto, o Deus que chama você para ser obediente a Ele é o Deus que ampara você, é o Deus que protege você, é o Deus que estará com você e não deixará que absolutamente nada venha faltar para você e nem para a sua família, ok? Existe, meu irmão e minha irmã, alguns outros textos na Bíblia, muitos outros a propósito, textos da Bíblia que falam a respeito do sábado, e eu estou me referindo ao Novo Testamento. Se eu for mostrar para você textos que existem na Bíblia no Antigo Testamento, eu poderia mostrar inúmeros aqui para você. Mas hoje nós estamos tratando especialmente do Novo Testamento. E alguns textos são os seguintes: Atos capítulo 4, versículo 31, vou contextualizar você o que diz lá. Lá fala a respeito de Jesus ensinando. Então, Jesus gostava de ensinar sobre o cristianismo, sobre a palavra de Deus, nos dias de sábado. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 21, fala sobre Paulo, sobre os apóstolos, evangelizando no dia de sábado. Atos 16, 13, continua falando de Paulo, continua falando dos atos de Paulo. Marcos 2, 28, diz que o sábado é o dia do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 9. Mateus 12, versículo 8. E há alguns outros textos ainda a saber no Novo Testamento, referências ao que fazem referências ao sábado bíblico e vigente, ok? Agora, algo que você e eu precisamos entender é que Jesus não aboliu nenhuma lei. Quando você abre a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, no contexto dos versículos 17 em diante, você encontra o Senhor Jesus Cristo dizendo assim: eu não vim para abolir a lei, ao contrário, eu vim para cumpri-la. Jesus veio para cumprir o que diz a lei. E a lei de Deus, ela está inserida no contexto dos 10 mandamentos. Então, Jesus não veio para abolir, Jesus veio para cumprir, ok? E ele espera que eu e você, em atitude de reverência, adoração, amor, comunhão e obediência a ele, também venhamos guardar. E sabe por quê? Porque você está recebendo aqui, meu amigo e minha amiga, através desse estudo, alimento sólido, não é isso, Cléo? Sim, com certeza. Você está recebendo aqui alimento sólido. A Cléo já testemunhou um pouco a respeito da vida dela. A Cléo é adventista do 7º dia de berço, tá? E ela passou toda a vida dela guardando o sábado, e você, no estudo anterior, teve a oportunidade de conhecer um pouco a respeito do testemunho da Cléo. Em momento nenhum ela declinou de sua obediência a Deus, ou declinou? Não, em todo momento, no contexto dos seus 50 anos, você sempre foi fiel a Deus, também com relação ao sábado. Eu digo também porque certamente ela é fiel também aos outros mandamentos de Deus, ok? E é isso que Deus espera, meu amigo e minha amiga, também de você, ok? Você gostaria de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa aqui sobre o estudo do sábado em toda a Bíblia e especialmente hoje no Novo Testamento? Eu gostaria de fazer uma pergunta, aliás, duas perguntas. E as Muito outras bem. perguntas eu vou deixar para os nossos amigos perguntarem. Nós temos conosco hoje, para a honra e glória de Deus, 15 participantes. Amém. O Leonardo está conosco, a Rosana está conosco, a Zenilda está conosco, a Fátima Maria Martins está conosco, a Lorena está conosco, como sempre, a Lorena está conosco, junto com a sua mãe Rosiane,
está aqui conosco no dia de hoje. Também está conosco aqui a Alcione, o Antônio Martins, a Brenda está direto do hospital ali, em seus momentos de folga, assistindo o nosso estudo de hoje. O Cícero também está ali conosco, o Cícero, juntamente com sua esposa. Também o Fábio ali, toda a sua família está ali assistindo, o Fábio Moreira ali do Álabos, o Fábio Pereira Brito e sua família também estão conosco. Louvado seja Deus na vida de cada um de vocês. A Kelly está conosco diretamente de Santa Catarina. O Caio, a Emily e a Zélia estão todos aqui conosco e obrigado pela sua participação. A Rosana Brenda está conosco. A Brenda está ali conosco diretamente do hospital, de algum lugar do hospital, está ali ouvindo o nosso estudo dessa noite, que é para a honra e glória de Deus. Bom trabalho, Brenda. E agora, meu amigo e minha amiga, a Cléo disse que tem uma ou duas perguntas para nossas considerações, ok? E vamos, então, às suas perguntas. Quem foram os primeiros a guardar o sábado? Ótima pergunta. Quem foram os primeiros a guardar o sábado? Você percebe, meu amigo e minha amiga, que no estudo anterior, nós falamos sobre o sábado no Antigo Testamento. E eu apresentei a você um texto ali do Antigo Testamento, o qual está disposto no livro do Gênesis, no capítulo 2, mais precisamente do versículo 1 até o versículo 3, que fala sobre o sábado. Nós entendemos o quê? Que o livro do Gênesis é o livro que traz ali para nós o desenvolvimento de toda a criação. Então, nós entendemos que os primeiros guardadores do sábado, eles foram Adão e também Eva. E posterior a eles, a família deles. Então eles foram os primeiros a guardar o sábado? Nós entendemos que eles foram os primeiros a guardar o sábado, os primeiros guardadores do sábado. Receberam essa orientação ainda ali no Éden e passaram a guardar o sábado. Perceba que muitas pessoas, não sei qual foi realmente o objetivo da sua pergunta, mas se foi o que eu estou pensando, fique à vontade para dizer que sim ou não. Mas talvez você tenha feito essa pergunta porque tem muita gente que diz, o sábado foi feito por causa dos judeus, lá é os judeus que guardam o sábado. Não, o sábado foi instituído por Deus para o primeiro casal, especialmente para o primeiro casal, onde por intermédio do mesmo veio todos os outros seres viventes, inclusive eu e você. Então, o sábado foi feito para você e também para a minha pessoa. E os primeiros guardadores do sábado também foram os primeiros habitantes da terra. Muito bem. A segunda pergunta. Não só concluindo essa primeira aí, então o sábado não foi feito para os judeus. Antes dos judeus, alguém guardou o sábado. Muito bem. O sábado foi feito para a raça humana, independente de cor, independente de qualquer coisa nesse sentido, independente do seu idioma, da sua raça, foi feito para o ser humano. Em geral, ok? Em geral. Também para os judeus, mas não especificamente ou precisamente, então, somente para os judeus. Tá. Se eu não guardar o sábado, eu vou para o céu? Se você não guardar o sábado, você está desobedecendo a Deus, ok? Porém, eu quero dizer a você que tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de guardar o sábado, tá? Talvez porque não tiveram, talvez não tiveram uma luz sobre o sábado tão grande quanto a luz que você está tendo aqui nessa oportunidade, ok? Então, a Bíblia diz, no livro de Atos, no capítulo 17, no contexto do versículo 30 ali, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, se você não teve uma luz a respeito, você não vai deixar de adentrar o céu por isso. Mas a partir do momento que você recebe essa luz e não pratica
a guarda do sábado, bem como a guarda de outros mandamentos, você certamente, meu amigo, corre um sério risco de não estar no céu. Sério, né? Isso é sério, né? Você acha que isso é sério? Acho sim. Isso é sério. Então, eu posso te fazer uma pergunta? Eu vou te fazer uma pergunta, responda como você bem entender. O sábado é ponto de salvação ou é Jesus? Jesus. Você, eu e você, meu irmão e minha irmã, nós somos salvos pela graça de Jesus e não pelo sábado. Porém, o sábado tem que haver com obediência a Deus, entendeu? Se você não é obediente a Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o fato do mesmo ter sido crucificado por você e também por mim na cruz, terá sido em vão. Você está entendendo a importância da guarda dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, eles ramificam para toda a Bíblia. E também nos leva a compreender o plano da salvação, bem como a graça salvífica do Cristo que padeceu e morreu por você e por mim na cruz. Sem esse entendimento, não há salvação. Sendo assim, então, se eu guardar 9 mandamentos, os 9 mandamentos, e transgredir um, que é a guarda do sábado, eu corro o risco de não ser salva. Não tão somente ou especificamente a guarda do sábado, mas qualquer um dos 10, se você deixar a desejar em qualquer um dos 10 e fizer disso uma prática regular em sua vida, não abrindo mão dessa prática regular, que nós entendemos que é irregular, você corre sim o sério risco de se perder. Livro de Tiago, capítulo 2, no contexto dos versículos 8 a 10, contextualizando para você. Depois você pode abrir a Bíblia e consultar ali o que eu acabei de dizer para você. Eu quero dizer a você que esse estudo está sendo gravado, ok? E você, a qualquer momento, se assim desejar, pode requerer essa gravação para reestudar o assunto. Mesmo porque, na sequência, estarei colocando o mesmo no nosso canal do YouTube. Mas, olha só, o livro de Atos, ou melhor, o livro de Tiago, no capítulo 2, no contexto dos versículos 8 a 10, diz: aquele que quebra um só dos mandamentos é responsável pela guarda de todos. É responsável pela guarda de todos. Ou você guarda 10, ou você não guarda nenhum. Porque se você guardar 9, você não está guardando nenhum, porque faltou um. 9 não são 10. 9 é 9. Então, 10 é 10. Guarde os 10 e seja feliz. Amém? Amém. Amém. Agora vamos deixar que os nossos irmãos em Cristo Jesus façam suas perguntas. Alguém gostaria de fazer pergunta hoje? Olha que eu não fiz pergunta, hein? Deixei para vocês. Rosana, Caio, Emily, Kelly. Quem gostaria de fazer perguntas? Por que as outras religiões insistem tanto em falar que o sábado foi abolido? Ai, você já perguntou. Você perguntou. Mas pergunta aí você. Meu pai perguntou por que as outras religiões insistem tanto que o sábado seja abolido. Ótima isso, pai? pergunta. Não, por que as outras religiões... Ele já entendeu. Isso, vai lá. Você entendeu? Manda essa para nós. Porque todas as Você conseguiu entender, Walter? Porque as religiões Outro dia eu tava... Porque as religiões insistem em dizer que o sábado foi abolido. Porque outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele é de outra congregação. Aí a gente, no meio da conversa, entrou nesse assunto assim, do nada. Só que aí eu, na experiência, eu fiquei meio sem saber o que falar. E eu queria que vocês me dessem essa instrução. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Bora. Louvado seja Deus pela sua pergunta. E a Bíblia vai responder a sua pergunta. Eu estou localizando um texto aqui que vai deixar claro para você por que muitas pessoas, por que muitas religiões insistem em dizer que o sábado foi abolido, tá bom? Então, se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você para abrir
juntamente comigo no livro de Colossenses. Colossenses é lá no Novo Testamento, depois de Livro de Colossenses, Novo Testamento, tá? Se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu já estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Colossenses. Quero agradecer ao Fábio Pereira Brito e toda a sua família, o Caio, a Emily, a Carla e Companhia Limitada. Quero agradecer aí pela excelente, maravilhosa pergunta, participação e contribuição aqui no nosso curso. E a pergunta do Fábio foi a seguinte: por que muitas religiões ou pessoas insistem em dizer que o sábado foi abolido? Então, eu vou mostrar aqui para você um texto. Livro de Colossenses, capítulo 2, e o versículo 16. Colossenses, capítulo 2, e versículo 16, diz assim, bem como o versículo 17 e o 18. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humilde e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Eu li aqui os versículos 16 e também o versículo 17 e o 18, tá bom? Agora eu quero ler o versículo 14 desse mesmo texto para você. Presta bem atenção agora no versículo 14, porque através do versículo 14 você vai entender os versículos 16, 17 e 18 e vai entender também por que muitas pessoas insistem em dizer que o sábado, especialmente o sábado, foi abolido. Olha só o que diz o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ok? Então, quando Jesus foi crucificado, o que ele fez? Jesus, ao ser crucificado, o ato da crucifixão do Senhor Jesus Cristo, bem como o simbolismo da crucifixão do Senhor Jesus Cristo, levou a abolir a lei que constava de ordenanças e que era contra. Você está entendendo? E que era contra o que era correto diante de Deus. Ou seja, que lei é essa que Jesus ali aboliu na cruz com a sua morte? A lei de ordenança. Era uma lei que constava de ordens para a gente, contidas ali nas 613 normas instituídas lá atrás, no deserto, permitidas por Deus. Tá bom? Essas 613 leis falavam a respeito de várias irregularidades que o povo cometia naquela época. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, essas leis, compostas por ordenanças, que serviram para um momento especial ali no deserto, perderam a sua validade. Porém, o mundo religioso hoje, Fábio e amigos, o mundo religioso hoje interpreta Colossenses capítulo 2, do versículo 14 até o 18, da seguinte maneira. Olha aí, tá vendo? Deus aboliu o sábado. Jesus aboliu o sábado. Quando ele morreu, o véu se partiu de cima a baixo. E com isso entendemos que o sábado foi, então, abolido. Porém, o texto, meu amigo e minha amiga, não apresenta isso. O texto apresenta a lei de ordenanças, aquela que era para um momento cerimonial, durante o percurso do povo de Deus, do Egito até a Terra Prometida. Essa lei, sim, que constava de ordenanças, a qual foi permitida por Deus, e que tinha 613 normas, onde uma delas era a seguinte: se cuspisse no sábado, no dia de sábado, você estava transgredindo. Se você andasse mais de 2 quilômetros no dia de sábado, você estava transgredindo.
ok? Essas leis eram leis extremistas, tá bom? E foram essas leis que foram, então, abolidas com o simbolismo da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas espere, o texto também fala sobre festas de lua nova e também fala sobre o sábado. Você leu aí, foi muito claro o texto. Sim, aqui se refere às festas que o povo fazia no dia de adoração. Então, os sábados que eram usados para adorar, eles converteram em festas mundanas. Então, quando aqui fala de sábados, está se falando especificamente desses sábados que eles faziam festas mundanas, adorando outros deuses. Você me entendeu? Então, foi essa lei que foi abolida na cruz. Lei cerimonial, não a lei moral composta e detida pelos 10 mandamentos de Deus, onde o quarto mandamento figura o sábado, ok? Lembra-te do sábado para santificar, para adorar, para aguardar. Por que Deus está falando ali em Êxodo? Lembra? Porque já existia antes, meu amigo e minha amiga. Aonde que existia antes? No versículo 16. O que acontecia ali? Ou melhor, no capítulo 16 de Êxodo, o que acontecia ali? Deus dava o maná a semana toda para o povo. Quando era na sexta-feira, ele falava para colher também para o sábado, porque no sábado não ia cair o maná. Por que não ia cair? Porque era o dia do Senhor, um dia de adoração ao Senhor. Então, esse dia de adoração ao Senhor não foi abolido. Foi abolido as leis em forma de ordenanças, quais foram impostas durante um período de tempo no deserto. Por isso que existe uma grande confusão na mente de muitos religiosos que não compreendem de maneira absoluta, que não compreendem devidamente o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Fábio, eu espero que essa explicação tenha deixado claro a você por que as pessoas insistem em dizer que o sábado foi abolido. Se ficou claro, fala aí alguma coisa, se há alguma dúvida, por favor, esboce. Então, o Walter, na hora que você falou, no começo a internet caiu. Depois, se você puder mandar para mim pelo WhatsApp, aí tem outra questão também, que eu não sei se eu já cheguei a comentar com você. Teve um dia que foi no sábado, a gente estava recém-batizado. Veio uma mudança da minha sogra, veio para casa, veio no sábado. Chegou, era por volta das 4 horas, antes do pôr do sol. Aí a gente foi, não tinha passado o pôr do sol, mas a gente foi pegar a mudança dela e pôr para dentro. Aí ficou, tipo, eu escutei de um amigo, pô, você batizou e já tá burlando o sábado? Aí eu peguei e falei pro cara assim, falei, não, na Bíblia está escrito que dia de sábado é um dia propício também a você fazer o bem. Eu não estou trabalhando para mim, eu estou ajudando a pessoa. Aí eu queria também saber sobre isso, porque a gente escuta umas coisinhas assim de vez em quando. Ok, Cléo, responda essa. Se no sábado é lícito fazer o bem, sim, Fábio. Eu me lembro que um dos dias em que estávamos em sua casa, falamos algo a respeito do sábado e até falamos com você a respeito de que se você está indo para a igreja no sábado ou está chegando da igreja, um vizinho seu caiu o telhado, vai chover, você vai deixar de ajudar o seu vizinho porque é sábado? Claro que não. Não, né? Claro que não. No sábado é lícito fazer o bem. Deus deixou o sábado, primeiro para estarmos adorando Ele em espírito e em verdade, né? E quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, também estamos adorando Deus, sim, porque o nosso próximo também é criatura de Deus. E quando nós fazemos o bem para o nosso próximo, estamos fazendo bem para Deus. Estamos nos aproximando de Deus. Estamos nos colocando no lugar do próximo. E isso agrada a Deus, sim. Então, fazer o bem ao sábado, mesmo que seja sábado, é lícito fazer o bem.
É isso. E depois, foi algo ali de surpresa, foi algo que aconteceu. Houve uma emergência. Não foi algo criado, preparado, mas sim algo que aconteceu ali e que você não esperava. E não seria justo deixar a mudança ali na rua para que a mesma fosse saqueada, ou então, se chovesse, fosse toda molhada e perdesse os móveis. Eu penso que você certamente fez o que era correto, tá? Os extremistas eram os fariseus, que não podiam nem cuspir no chão. Então, o sábado não é para ser levado ao extremo, é para ser guardado por amor e para servirmos o próximo. E foi isso que você fez, meu amado. Você serviu o próximo. E louvado seja Deus na sua vida por isso. Obrigado aí pela sua participação. A Kelly está ali, sinalizando que tem uma pergunta. Kelly, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Então, não é bem uma pergunta, né? Mas, assim, a gente vê o quão importante é ler a palavra, porque antes mesmo, até de eu entender sobre o sábado, eu escutava várias pessoas falando, eu não trabalho no sábado porque a minha religião não permite, coisa e tal. Só que nem às vezes a pessoa sabe explicar e se expressar o porquê que a pessoa não trabalha no sábado, né? E eu estava vendo aqui em Atos 17, 2 fala, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Então, no caso, ele estava falando sobre as escrituras, é isso? Justo. Sim. Isso. E no 18, Atos 18, aqui fala, no 3, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Mas eu peguei aqui um isolado, né? Porque tem outras passagens antes. E depois fala, no 4, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Seria da palavra também, correto? Correto. Então, era isso. Perfeito. E você percebe que e todos os sábados discorria ou disputava, é o mesmo que pregava, participar, falar a respeito, contribuir sobre a palavra. Mas o gancho que eu pego aí é e todos os sábados. Aí não está escrito e toda terça-feira, e toda quarta-feira, e todos os sábados. Olha só a importância que o sábado tem em todas as escrituras. Não apenas em um livro ou outro, mas em toda a escritura. Ok? Obrigada. Muito bem, nós temos aí o Antônio participando conosco. Obrigado aí pela sua participação. O Antônio tem aí a contribuir conosco. Não sei se é uma pergunta ou um comentário. Fique aí à vontade, meu querido. Sim, seria uma pergunta. Lá em Mateus 19:16, naquela passagem que o príncipe pergunta lá para Cristo, né? Um homem rico, né? Ele pergunta: que faris para herdar a vida eterna? Aí Cristo fala: guarda os mandamentos. E na sequência ele não cita sábado. Ele cita os mandamentos, mas não cita sábado. Por que isso? Outra questão, por que o povo adventista chama as pessoas de fora da igreja de perdidos? Isso eu não entendo. Entendeu? É isso, pode responder. Muito bem, obrigado aí pela sua participação. Você mencionou Mateus capítulo 19 e o versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Você percebe que aqui não está falando especificamente de um mandamento, mas de os mandamentos. Então, aqui Cristo, ele está certamente se referindo ao contexto dos 10 mandamentos, ok? Não apenas a um mandamento, mas ele está falando aqui, se referindo aos 10 mandamentos. Por essa razão, ele não foi específico quanto o sábado, ok? Mas ele aqui é específico quanto os mandamentos, ok?
Não, mas você olhando para baixo, ele fala, ele começa a relatar os mandamentos. Ele começa a citar, não matarás, não furtarás, entendeu? Ele não só se refere uns mandamentos, não. Tá, se olhando Compreendeu? abaixo, nós entendemos aqui Isso. que ele foi feito a ele uma pergunta: quais? E ele responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho feito, tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Você percebe que aqui na galeria dos mandamentos que Jesus ele não coloca os 10, mas nós aqui estamos nos apegando ao texto, buscando entender por que ele não fala dos 10. No breve resumo que Jesus fala, ele realmente não fala dos 10, mas isso não quer dizer que ele descartou os 10 mandamentos, porque quando aqui ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está resumindo todos os mandamentos, porque se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos de meu Pai. E isso está escrito, sabe aonde? No livro de João, no capítulo 14, no versículo 15, está escrito assim, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos. Tá? Essa é a primeira resposta à sua primeira pergunta. Agora, quanto à sua segunda pergunta, por que os adventistas chamam os outros de perdidos? Isso. Não sei se você percebeu, mas durante todo... Aqui, nós já estamos aqui mais ou menos há 1 hora no ar, talvez um pouco mais de 1 hora no ar. Você certamente, se estava conosco, e creio que estava conosco desde o começo, você percebeu aqui a maneira como eu estou conduzindo o estudo, o carinho com o qual eu estou conduzindo o estudo, o amor para com quem está aqui conosco, e em momento nenhum, nem nas entrelinhas, eu disse que quem não é adventista está perdido. Porque se eu disser uma coisa dessa, eu não sou conivente com a palavra de Deus, eu não estou entendendo a palavra de Deus, porque quem sou eu para dizer isso? Agora, com muito carinho, quero dizer a você, se porventura você ouviu de um ou outro adventista isso, eu quero crer que foi de uma maneira isolada, tá? E em nome da igreja que eu cultuo, eu quero pedir para você aqui ao vivo perdão por essa pessoa. E vou até orar por essa pessoa, porque isso não é o correto. Aqui, nós estamos aqui no nosso grupo, Antônio, com várias denominações, como, por exemplo, a Kelly, ela está lá em Santa Catarina, ela é luterana. Em momento nenhum eu falei a respeito dos luteranos, em momento nenhum eu me referi com relação ao assembleiano, em momento nenhum você aqui nos ouviu falar sobre as outras pessoas serem perdidas, porque eu entendo que todos nós estamos em um processo de salvação. Não tem ninguém salvo. Sim, eu não disse vocês, não disse essa pregação. Falei, tem livros adventistas que falam, citam pessoas de fora da igreja como perdidos. Entendeu? Sim. Não falei da Você sua disse pregação. que tem livros, são livros que você leu da igreja adventista, que citam as pessoas como perdidos. Os que não são da igreja. Perdão. Depois, no privado, eu gostaria que você me mandasse esses livros, a referência onde está escrito, que eu quero analisar o contexto desses livros e depois trazer uma resposta, especialmente nesse contexto, para você e também para os nossos amigos que estão aqui estudando a Bíblia. Talvez seja um texto fora de um contexto, ou talvez a interpretação do texto esteja fora de um contexto, ou, de repente, o autor foi infeliz em sua colocação. O que eu quero dizer para você é que esse posicionamento ele não corresponde ao que pensa de num todo, sobre as Escrituras e as demais religiões, o adventista do sétimo dia, ok? Mais uma vez, eu peço perdão também a você, se assim entendeu, e se de fato isso aconteceu,
porque com certeza essa pessoa foi infeliz nessa colocação. Depois, por gentileza, eu gostaria que você me passasse o nome do livro e aonde está essa citação, porque eu quero entender também, e quero saber quem foi que escreveu isso, e quero entender melhor isso aí, tá bom? Obrigado, Antônio, Certo, farei pela isso. sua participação. Tá, eu farei isso, mas não é você nem nenhuma pessoa específica. São livros que falam realmente sobre isso, entendeu? Entendi. E só para finalizar, a mesma, vamos dizer assim, a mesma colocação, o mesmo peso que tem a doutrina adventista sobre um membro comum é aplicado também ao pastor, ao líder. Um pastor, um líder, ele tem, vamos dizer assim, uma certa proteção quanto a isso, né? Ele não é muito cobrado como um membro normal. Eu cito o caso do Ivan Saraiva lá, que cometeu erros e as pessoas não falam nada. Eu pergunto para várias pessoas, ninguém fala nada. E com o negócio escondido. Mas se fosse um comum, talvez fosse muito divulgado. Mas é só isso, só para finalizar. Deixa eu falar uma coisa para você. Assim, com todo respeito à sua pessoa, com todo respeito ao seu posicionamento aí, denominacional, nós aqui não estamos discutindo especialmente uma doutrina eclesiástica. Nós estamos falando sobre o sábado. Então, com todo carinho, eu quero dizer a você que nós estamos fugindo do contexto do estudo, mas eu não vou me omitir quanto à sua pergunta. E com relação ao pastor Ivan Saraiva, ele já não é mais pastor da nossa igreja. Talvez isso seja, se é ou não do seu conhecimento, que fique sendo agora. Ele não é mais pastor da nossa igreja. Então, na nossa igreja, quando um pastor ou membro comete uma irregularidade, ele é corrigido de acordo com a Bíblia, ok? Agora, eu entendo, Antônio, que esse assunto é assunto para um estudo de origem eclesiástica e doutrinária relacionado às normas diretivas da igreja. E não cabe aqui nesse contexto, mas de toda forma eu agradeço imensamente pela sua participação e quero deixar claro aqui para você que está conosco que nós, adventistas do sétimo dia, geralmente, não passamos a mão na cabeça de absolutamente ninguém, quer seja pastor, quer seja membro comum. Mas se isso acontece, deve ser tratado não como um caso generalizado, mas um caso isolado. Voltando ao assunto do pastor, ex-pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ivan Saraiva, ele sofreu as consequências do ato irregular que ele cometeu, ok? E para um esclarecimento, hoje ele é membro da nossa igreja, tá? Ele é um membro porque ele tem direito de ser um membro da nossa igreja, mesmo tendo cometido uma arbitrariedade. Isso não nos dá o direito de condenar absolutamente ninguém. Ele voltou a fazer parte da nossa igreja como membro, mas já não mais é um pastor de nossa igreja. Ok, Antônio? Eu agradeço você aí pelas suas Só mais colocações, uma coisa. pelo seu posicionamento. Muito obrigado pela sua participação. Não citei isso para criar polêmica. Mas é um Ok. assunto que deve ser postado. Só finalizando. As pessoas que guardam o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo, elas também são abençoadas. Então essas bênçãos vêm de Deus ou vêm de Satanás? Porque você defendeu o sábado até agora. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, que guardam o dia do Senhor como o primeiro dia da semana, que chamamos de domingo, e temos as bênçãos de Deus. E outra coisa, em inglês, a palavra sábado na Bíblia não é Saturday, é Sabbath. Então é um pouco diferente, né? A gente, no inglês, usa a parte, a fala judaica, né? Sabbath Day, em vez de usar Saturday, que seria o inglês mesmo que a gente usa sábado nosso aqui. Mas é falando sobre o sábado. Então, as pessoas que são abençoadas por guardar o primeiro dia da semana como domingo, é abençoado por Deus ou por Satanás? É isso aí. Finalizando. Antônio. Compreendeu? Sim, Antônio.
Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus de misericórdia. Deus jamais, jamais vai deixar de abençoar um ser humano só porque ele guarda o domingo. Quando Jesus veio morrer na cruz, ele veio morrer na cruz por todos. Quer guarde o sábado, quer guarde o domingo, quer guarde a quarta-feira. Ele veio morrer por todo. Ele ama a todos. Então, a todos, ele dá as bênçãos. Quando Deus derrama as bênçãos sobre aquele que honra a Deus no sábado, Deus não derrama as bênçãos só porque ele é um guardador do sábado. Não, porque os 10 mandamentos não incluem só o sábado. Os 10 mandamentos é muito mais do que o sábado. Então, tanto quem guarda o sábado como quem guarda o domingo. As bênçãos de Deus é para todos. O sol da justiça é para todos. Quer guarde o sábado ou o domingo. O sol é para todos. E a chuva não cai só sobre um tipo de pessoa, mas ela recai quando vem para todos. Do contrário, seria um Deus injusto. Não seria o Deus que conhecemos ali através das Escrituras. Ok? Ótima pergunta. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Continue aí conosco. E a Kelly tem aí uma pergunta ainda? Está aí com a mão levantada. Não, não é uma pergunta. Eu só queria dizer que maldito no homem que confia no homem, né? Porque tanto faz católico, luterano, somos falhos e pecadores e sempre alguém vai errar, né? Mas nós precisamos da graça e da misericórdia desse Deus vivo e maravilhoso. Então, haveriam falsos profetas, né? Isso a Bíblia fala. E como aconteceu ali que foi colocado com esse ex-pastor, isso pode acontecer na nossa ou em qualquer outra, né? Mas nós sabemos que Deus está ali e que ele ama ele, no caso, como ama a gente, né? E a gente está aí para ser perdoado, né? Só a pessoa querer se arrepender dos pecados. Era isso que eu queria falar. Ok, muito bem. Muito obrigado aí pela sua contribuição. E quem de nós nessa vida nunca errou? Não é verdade? Quem de nós nessa vida nunca cometeu uma arbitrariedade e Deus o perdoou, ok? Então, eu entendo que Deus é um Deus perdoador, sabe? É um Deus que perdoador, que perdoa o pecador, especialmente o pecador. E eu quero crer que o Deus que perdoa pecadores é o Deus que perdoou o Ivan Saraiva. E eu oro pelo Ivan Saraiva para que Deus continue tocando a mente e o coração dele e cuide dele e também de sua família, assim como tem cuidado de nossos familiares. E quanto ao assunto que estamos aqui cuidando, termos entendimento a respeito, nós estamos aqui agora com 14 participantes, com 13 participantes. Quero agradecer a você que está participando aqui conosco, e de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito amorosa. Eu quero pedir perdão a você se, em dado momento, quem sabe eu fui agressivo com você, quem sabe eu falei o que não deveria ter dito. Eu quero pedir perdão aqui para você de público, se de repente eu ofendi você em alguma coisa, mas também eu quero deixar claro aqui para você que em todo tempo nós fizemos uso aqui das Escrituras sagradas, ou seja, da palavra de Deus, ok? E como evangelista, como missionário, eu me reservo o direito exclusivo de estar pregando a palavra de Deus
não a palavra de homens, porque conforme aqui a Kelly mencionou, maldito o homem que confia no próprio homem. Eu fico com a fala também de Pedro, o mesmo usado pelo Espírito Santo, onde ele contextualiza que devemos obedecer a Deus e não aos homens. E quanto à guarda do sábado, eu me posiciono juntamente com Pedro. Devemos obedecer a Deus e não aos homens. O homem mudou o contexto de sábado para domingo, mas Deus não. Então, eu continuo com o que a Bíblia diz, com o que Deus diz, em obediência e comunhão a Deus. E quero agradecer a você que está participando conosco. Nós estamos aí há pelo menos 11 semanas juntos. Já estamos aí partindo para quase 3 meses juntos. E eu acredito que durante esses 3 meses, com muito amor e muito carinho, nós buscamos apresentar sempre a você a palavra de Deus. E quero dizer para você que está conosco, que não será diferente doravante, de agora em diante. Continuaremos como arautos da verdade, pregando as verdades que estão contidas na Bíblia Sagrada. Ok? Obrigado, então, pela sua participação. Louvado seja Deus aí na sua vida, também na minha vida. Nós estamos aqui com o nosso tempo um tanto quanto corrido, e vamos estar, então, a partir desse momento encerrando, é isso, Cleo? Sim, já Vamos estar aqui nesse momento encerrando. Obrigado a você pela sua participação, pelas perguntas que você fez, pela sua presença, pelos seus comentários. E quinta-feira que vem estaremos novamente juntos com mais um assunto aí extraído da Bíblia Sagrada. Me perdoe, nós não temos mais tempo agora para outras perguntas. Eu quero agradecer muito a sua presença e, assim, de uma maneira breve e objetiva, eu quero pedir a Kelly que encerre esse momento para nós com uma oração vinda do seu coração. Amado Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos todos aqui, Senhor, unidos, Pai, para aprender e entender a sua palavra, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, esteja em nossos corações, Pai, para que possamos amar mais, amar a nosso próximo assim como tu amasse, assim como tu desse o teu filho naquela cruz do Calvário, Pai. O teu filho, o teu abençoado filho, Senhor, para nos livrar, Senhor. E aqui estamos, Pai, para te louvar e te agradecer, Senhor. Que cada um fique com todo o teu amor, Senhor, lá no fundo do coração, Pai. Dê sabedoria, dê discernimento, Pai, a todos nós, Senhor. Que possamos andar nos teus caminhos, que possamos estar arraizados, Senhor, na tua palavra, Pai, que possamos seguir as tuas pegadas, Pai, para que não nos perca no caminho, Pai, que não vamos nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, mas sim para o teu encontro. E aqui estamos, Senhor, aos teus pés, entregando as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos vocês que estiveram aí conosco até agora. Louvado seja Deus na sua vida. Tenha você um ótimo fim de semana na paz do Salvador Jesus Cristo. Amém?